Nos próximos minutos aprenderemos como colocar em prática o conhecimento bíblico. Também faremos uma análise para saber se o Êxodo é uma história real ou falsa. E claro, sempre acompanhado da leitura de um capítulo completo da Bíblia. Por que um capítulo completo? Para assim entender o contexto em que os versículos estão escritos. Porque a maioria distorce o verdadeiro significado, usando versículos de livros diferentes para dizer o que querem e não o que deveria ser. Visto que este método deveria ser usado para ter uma melhor compreensão de palavras, ideias, parábolas e muito mais. E sempre tendo cuidado do que a escritura implica naquele capítulo em cada livro. Bem, continuando, como vocês estão? Está indo tudo bem? Espero que sim. E se as coisas não estão indo bem, já sabemos que toda aprovação tem solução. E não todo problema é uma prova, porque a maioria são causas de ambições humanas. Porque a maioria dos problemas é um resultado da ambição do homem. Agora, alguns dirão, a morte e outras coisas não têm solução. Mas não é assim. Eu estou falando de forma prática, de forma realista. Por exemplo, a morte em muitos casos não é mais um teste, já é um resultado. Por quê? Porque embora esta vida seja cheia de provações, todo teste tem um começo e um fim. Então, em que momento você está? Como você está fazendo isso? Seu tempo está acabando? Bem, não importa que desculpa coloquemos. Deus sempre dá muitas oportunidades a todos, sem importar que a gente reconheça ali ou não. Por exemplo, retomando a leitura da Bíblia, entre as oportunidades que Deus deu ao faraó e ao seu povo, lembremos quantas pragas já foram vistas. Até o capítulo 8 já vimos 4 pragas. As águas no sangue, as rãs, o pó em piolhos e as moscas. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Deus disse que endureceria o coração de faraó? Porque assim estava escrito? Porque esse era o seu destino? Não. Todos somos responsáveis por nossos atos, por nossas escolhas. Pode chegar todo tipo de pensamentos à nossa mente, mas somos nós quem escolhemos continuar pensando nisso ou não. E por isso existe o livre-arbítrio. Em outra oportunidade falarei mais sobre isso. E respondendo, claro que não. Deus disse isso porque conhecia o coração do faraó. Porque cada mensagem que Moisés e Arão levavam, o faraó respondia não. E mesmo dizendo que os deixaria ir, como lemos muitas vezes, ele sempre acabava quebrando sua palavra. E no capítulo de hoje veremos mais verdade, onde Deus já está começando a punir o faraó e seu povo de maneira mais forte. E isso não acontece apenas com o faraó, acontece com a gente também. Porque quantos de nós já recebemos mensagens de salvação, de redenção, de perdão, falando do nosso verdadeiro propósito aqui e do conflito do qual fazemos parte desde antes da nossa criação. Assim como o coração de faraó se endureceu, isso acontece com muitos de nós, quando parece que estamos saciados com todos os prazeres que o mundo tem para oferecer. E mesmo assim continuamos sempre a sentir um vazio de saciedade, sem nunca conseguir preenchê-lo, até chegarmos a tornar-se tão enjoativo que a vida começa a perder o sentido. Muitos de nós nos perdemos porque endurecemos nosso coração, nos apartando de Deus com um monte de reputações que parecem fazer sentido, como esse aqui. Como este de muitos que assistem, que diz o seguinte: não existe nem existirá nenhuma prova da existência de nenhum Deus. Não se pode demonstrar a existência de algo que não existe, mas pode-se demonstrar a sua inexistência através da história e da ciência. Bem, primeiro, porque não possa ser provado agora não quer dizer que não possa ser provado depois. Em segundo lugar, Deus é o Criador de tudo. Mal conseguimos sair da Terra, mas queremos ver o arquiteto deste universo que parece infinito. Terceiro, por que a inexistência pode ser demonstrada através da ciência e da história. Que a ignorância é o que nos quer. Mas são apenas enganos bem estruturados pelo conhecimento transmitido por Lúcifer, para nos afastar cada vez mais de Deus, assim como aconteceu no Éden. Bom, antes de ir para o capítulo 9, quero agradecer a nosso amigo Arildo Ramos de Souza pelo seguinte comentário que ele fez. Isso tudo é ficção, Moisés nunca existiu. E o que ele disse é verdade, de acordo com o conhecimento geral, porque se formos ao Google, o que encontramos? Não existe nenhuma evidência histórica ou arqueológica que comprove que Moisés realmente existiu, ou se qualquer evento narrado na Bíblia, cristã ou na Torá judaica, como a abertura do Mar Vermelho, tenha realmente ocorrido. Mas isso não está correto. Por quê? Primeiro, o conhecimento científico baseia-se em descobertas, observações, experimentação e análise. O que isso significa? Enquanto a gente não consiga descobrir alguma coisa, encontrar evidências, a gente não pode observar, experimentar nem analisar. E assim diremos que nunca existiu, que é uma lenda, um mito. Mas mesmo assim, tudo o que está escrito realmente aconteceu? Ou só quero me convencer de qualquer forma possível de que é verdade? Bem, como todos temos um cético, um ateu dentro de nós, aqui estão algumas evidências de muitas que me parecem verdadeiras. No documentário Arqueologia e Biografia da Bíblia, Êxodo decodificado, em que não concordo com tudo, mas mostra que o vulcão Caldeira Santorini, que devastou a ilha de Santorini localizada na Grécia, entre os anos aproximados de 1639 a 1616 a.C., não está muito longe entre os anos que Moisés existiu, e são por volta de 1400 a.C. Para saber mais, o link está na descrição do vídeo. Tem também outro arqueólogo, Rodrigo Silva, talvez muitos já o conhecem, onde ele fala sobre algumas evidências, e diz algo interessante para mim, sobre a cadeia de eventos. Por exemplo, isto: se Moisés não tivesse recebido os 10 mandamentos, não haveria lei conhecida a ser transgredida, portanto não haveria pecado a ser julgado, e Jesus não teria que ser sacrificado para purificar o pecado de toda a humanidade. Você consegue entender dessa forma? Bom, para entender melhor, o vídeo se chama Especial Egito, Êxodo, Verdade ou Fraude. O link para o vídeo também está na descrição.
Pois bem, se por algum motivo estivermos errados em tudo o que estou falando, sempre aparecerão mais descobertas para nos corrigir, vestígios da Arca de Noé, e também deixarei um link na descrição. Bem, agora vamos à leitura do capítulo 9 do Êxodo. Deixe-me lembrar de orar sempre antes de ler a Bíblia, para ter uma melhor ou verdadeira compreensão, para assim ser guiado pelo Espírito Santo e não por nossa razão, porque nossa razão está entrelaçada com tudo, e todos nós já sabemos que tipos de desordem de interpretações, autoimaginação, teorias, uma bagunça toda, 1000 vezes pior que nossas conexões de luz. Bem, vamos de uma vez ao tema. Êxodo 9. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixar-o ir, e ainda por força os detiveres, a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. O Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e descobriu que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que arrebentem, em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram a Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam, em úlceras nos homens e nos animais. Os magos não podiam permanecer na presença de Moisés, por causa dos tumores que havia neles e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Ou desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilências, e teria sido destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Portanto, amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, tão grande qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que forem achados no campo, e não forem recolhidos à caça, saraiva cairá sobre eles e morrerão. Alguns dos oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Os que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Estendeu Moisés a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. Assim fez o Senhor chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva misturada com fogo, saraiva tão grande qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais, feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gosém, onde se achavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos simples. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões de parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor,
Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva. Para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temereis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor, mas não foram danificados o trigo e o centeio, porque amadurecem mais tarde. Então saiu Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Bem, qual é a próxima praga que Deus enviou? Peste nos animais. Por quê? Novamente o faraó se recusou a deixá-los ir. E já sabemos as consequências disso. Como também nós nos recusamos a deixar nosso pecador. Então Deus enviou a sexta praga. E ainda assim Faraó endureceu seu coração. E vejam aqui, depois de muitas demonstrações de poder, onde Deus ainda não colocou mão pesada, de acordo com o que vejo. Assim, aqui Deus já lhe diz no versículo 15. Pois eu já poderia ter estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência. Teria sido destruído da terra. Bem, vamos falar um pouco sobre por que o faraó endureceu seu coração. Bem, primeiro sabemos que todos somos muito orgulhosos, e o rei muito mais ainda. Somos donos de tudo, e todo o povo está ao seu serviço. Acreditam que podem ter tudo. Outros até se comparam a Deus e querem ser adorados. E o nosso governo hoje em dia não é tão diferente. E isso é só um resumo. Mas com tudo isso em mãos, por que as pessoas endurecem o coração? Bom, para mim, muita gente não reconhece a realidade espiritual, que mesmo o poder de Deus está ao redor de todos. Não do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que deve ser. Porque quem faz mal a outro é só a gente mesmo. Porque para Faraó, ele podia ter visto as pragas como o seguinte exemplo. Uma gripe que você não conhece, vem e vai depois de uma semana. Também podia ser um dos pensamentos de Faraó. Por isso Moisés disse ao Faraó: diga-me o dia em que você quer que eu ore por você. Para que você veja que Deus tem poder. E até fazendo sinais como quando Moisés pega a cinza de forno nas mãos e a joga para o céu, na frente do faraó. E mesmo vendo tudo isso agora e sabendo, naquele tempo e muito nas gerações que se seguem, como já falei, não somos tão diferentes de faraó. Pois é, muitos podemos dizer que não. Mas para melhorar devemos aprender a ver nosso erro. Nos perguntar por que somos assim. Para isso devemos procurar a raiz que nos levou a ter essa atitude de hoje. Já seja em nossa infância, juventude, onde tudo começou. Vamos tratar a causa e encontraremos uma solução, sempre com a orientação espiritual de Deus. Bom, temos um longo caminho a percorrer, porque quando falo de nosso eu, não falo de uma profissão ou alguma outra coisa, senão do nosso caráter. E não esqueçam que o processo é aos poucos, não é da noite para o dia que você muda. Bom, é por hoje, agradeço por me acompanhar. Nesta longa jornada do estudo da Bíblia, quero agradecer por seu apoio. Qualquer dúvida que você tiver, estarei respondendo nos próximos vídeos. Muito bem, até o próximo capítulo. Me despeço.